Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Temos nos estúdios da Rádio Observador Ricardo Sousa, diretor-geral da Century 21, uma das principais consultoras imobiliárias a operar em Portugal. Muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Os últimos dados sobre o mercado imobiliário residencial, sejam aqueles do INE ou de outras fontes, apontam para que os preços da habitação continuam a subir, em média, em Portugal, a um ritmo elevado, claramente nos 2 dígitos. Está a haver algum sinal de abrandamento em algum segmento ou em alguma zona do país? Nós, neste momento, continuamos com uma procura muito dinâmica, muito forte, sustentada sobretudo pela troca de casa dos portugueses, que viram o seu património valorizar e, junto com um mercado de trabalho bastante dinâmico, estamos a ter uma procura de casa e troca de casa muito alta, o que está a suster os preços em todo o território nacional. Os mercados mais tensionados, como pode ser Lisboa, Cascais, Oeiras, já estamos a ver uma estabilização dos preços e a subida real dos preços que estamos a verificar já são mais nas cidades secundárias e na periferia da cidade de Lisboa e da cidade do Porto. Mas então já vê algum sinal de estabilização, é o que diz. Estabilização no sentido nem desce nem sobe, não é isso que quer dizer? Nas cidades secundárias e nos mercados periféricos vamos continuar a assistir ainda esta pressão sobre os preços e uma subida dos preços, porque de facto há muita procura para aquilo que é a oferta disponível no mercado. O que já estamos a verificar, e os nossos dados de setembro, outubro e mesmo novembro já mostram, é uma contração no número de transações. Ia perguntar sobre isso. E aquilo que nós antecipamos é, se virmos, durante um período continuado do tempo, estas variações homólogas com contração de número de transações, aí sim podemos já esperar uma estabilização dos preços e mesmo alguma correção, sobretudo no mercado de segunda mão. Isso é interessante porque os dados do INE ainda estão a apontar para um aumento do número de transações, mas são dados já um bocadinho datados, não é? Já são relativos ao segundo trimestre, mas no terreno já estão a haver um bocadinho menos transações. Isso acontece porquê, na sua opinião? Nesta viragem do segundo para o terceiro trimestre já estamos a verificar, e no quarto trimestre, nesta última reta do ano, consideramos, até porque vamos comparar com um trimestre muito forte, que foi o último trimestre do ano passado, já vamos começar a ver variações homólogas ou negativas ou muito em linha com o que verificámos no ano passado. E o principal motivo que justifica esta contração do número de transações é o poder de compra dos portugueses. De facto, a evolução do preço das casas está a ser um ritmo muito mais acelerado com aquilo que é o rendimento disponível dos portugueses e aquilo que é a resistência que ainda existe no que nós estamos dispostos a abdicar para comprar a casa que precisamos, seja pelo tamanho da casa, pela localização da casa. Nós vimos do ano passado para este uma procura que estava segurada e à espera, por exemplo, dos incentivos e dos apoios à compra dos jovens, e foi uma avalanche importante que houve durante este ano, que agora começa a desvanecer-se, e também aquilo que foi o efeito da descida das taxas de juros, a correção da taxa estressada naquilo que era a macroprudencial do Banco de Portugal, que criou um efeito de melhoria naquilo que é o poder de compra dos portugueses, que também se começa agora a desvanecer, batendo já o seu limite. Por esse motivo, vimos já este final de ano a abrandar e acreditamos que se vai prolongar durante 2026. Mas correção negativa de preços nessa ótica faz sentido pensar nos próximos tempos, ou em alguns segmentos, ou em algumas zonas? Não vimos como uma possibilidade no curto prazo. Temos que assistir, de facto, a esta contração do número de transações por um período continuado no tempo, 2 trimestres, 3 trimestres, para que, sobretudo, o proprietário que tem uma casa usada para vender, que tem como ponto de comparação transações dos seus vizinhos, dos seus familiares, possa começar a ajustar o seu preço. E aqui são 2 efeitos. Vai ser o tempo que vai demorar a vender a sua casa. Nós neste momento estamos com tempos médios de venda de casas inferior a 120 dias. E para, de facto, os particulares e quem tem a sua própria casa à venda começar a ceder e a fazer correções de preço, tem que estar em casa no mercado 6 meses ou mais para começarmos a ver esse efeito. Portanto, temos pelo menos mais de um semestre pela frente onde não é de todo expectável correções nos preços.
Achei piada à expressão que usou, avalanche. Eu ia perguntar-lhe, ia pedir-lhe ajuda para medir o impacto das medidas que foram aplicadas pelo Governo para ajudar os jovens. Primeiro a isenção de IMT, que iniciou no verão de 2024, depois na viragem do ano chegou ao terreno a garantia pública para o financiamento a 100%. Usou a palavra avalanche. No fundo é uma palavra boa para, no fundo, descrever o impacto que estas medidas tiveram no mercado, ou estão a ter ainda. A nossa crítica a estas medidas tem a ver com algo que temos vindo a insistir bastante. As políticas de habitação deviam se concentrar em quem realmente precisa de apoio para aceder à habitação. E essa é uma coragem política que é necessária existir, coragem política para explicar ao mercado que esta correção e este desequilíbrio atual não vai acontecer no curto prazo. Isto são medidas estruturais, não é conjuntural o que estamos a viver em Portugal e outros países da Europa, portanto, é a longo prazo. E estas são medidas, o que fizeram foi pôr mais pressão na procura e é importante também frisar que ajudou a poupança dos jovens que já iam aceder à compra de casa. Ou seja, esta política, estas medidas para os jovens, acima de tudo o que veio trazer foi poupança para melhorar o custo de vida destes jovens, porque lhes permitiu comprar a casa que já iam comprar de qualquer forma. Muitos deles esperaram para chegar o momento destas políticas estarem aprovadas para comprar, daí esse efeito estava seguro e de repente vêm todos, porque estavam de facto à espera. Mas não resolve o problema de base, que é de facto os jovens que precisavam de apoio para aceder continuam fora do mercado. Está implícito então dizer que foi ajudado quem não precisava, talvez? Literalmente. De facto são medidas muito generalistas que o que fez foi ajudar numa poupança inicial, porque há uma poupança no momento de comprar a casa. Na falta do pagamento do IMT e do imposto de selo. E isso, de facto, é muito importante, e esse também é algo que é importante naquilo que é o debate sobre a habitação em Portugal, mudarmos um bocadinho a perspectiva. Não é o custo da casa, mas o custo de vida. E estas medidas, de facto, vieram melhorar o custo de vida e a poupança futura destes jovens. Mas não vai resolver o problema de base, que é o acesso à habitação daqueles jovens que realmente precisam. Porque, mesmo com a garantia do Estado, o fator crítico para aceder a um crédito é a taxa de esforço. É esse rácio entre o meu rendimento líquido disponível e o valor do imóvel. E isso aí não há garantia, não há poupança de IMT que resolva, e este é o ponto que há que trabalhar, que é o rendimento dos jovens, o acesso ao mercado de trabalho dos jovens e a evolução dos jovens no mercado de trabalho. Também a questão da carga fiscal também. Exatamente, por daí nós falarmos sempre, e a própria DSTI, que é como o banco calcula a taxa de esforço, incide sobre o rendimento disponível, não sobre o rendimento bruto que o jovem oferece. Mas eu acredito que para uma consultora imobiliária tenham sido boas medidas, mas no fundo, no geral, acha que foi errado avançar com essas medidas? É difícil, porque isoladamente todas as medidas são boas, e desde nos sucessivos governos, os últimos governos, desde que o momento que António Costa criou novamente a Secretaria de Estado da Habitação com a professora Ana Pinho, a intenção tem sido boa, as medidas, quando olhamos isoladamente, são positivas, porque acrescentam sempre algo. A questão é os efeitos colaterais e o facto de não estarmos a atacar a raiz do problema, porque é um problema estrutural, insisto, não é um problema conjuntural. E a habitação é um reflexo de vários problemas que existem no país, da mobilidade urbana, do acesso ao trabalho, do mercado laboral, dos jovens. Portanto, a habitação é apenas um reflexo ou uma consequência de vários problemas estruturais. Nunca temos o contrafactual, mas consegue perceber ou consegue imaginar de que forma é que teria evoluído o mercado imobiliário, sendo que estamos a falar de muitos segmentos diferentes e muitas geografias diferentes, mas como é que teria evoluído sem essas medidas da garantia pública e da isenção de IMT? Teria subido tanto como subiu ou não? O impacto, fazer agora uma análise depois de terem sido lançados os dados é sempre difícil. O acesso à habitação e quem compra casa, ou que mexe realmente o mercado em Portugal, é a troca de casa. Nós temos um país com uma cultura de proprietários, a maioria dos portugueses são proprietários das suas casas, a esmagadora maioria já tem a casa completamente paga ou praticamente toda amortizada, o que faz com que a maioria dos portugueses, o que viveu nos últimos anos foi um aumento do seu património, um crescimento do seu património e daquilo que foi uma poupança forçada
de uma vida. E esse é o que mexe realmente o mercado. Nós vimos os últimos dados do INE e vimos o que está a mexer o ponteiro são os portugueses. Não é um mercado internacional. Os jovens, naturalmente, teve aqui um papel importante e foi um número de transações relevante, mas não diria que agravou substancialmente o problema. O que agrava o problema é as decisões estruturais que têm sido adiadas ao longo dos anos. Ou não haver uma aposta clara nos meios de transportes públicos, em particular na mobilidade urbana. Isso cria um problema grave, porque há soluções de habitação que são acessíveis de preço, mas não são acessíveis em distância e tempo e ligação com o centro da cidade. O planeamento das cidades continua muito concentrado em áreas muito específicas da área metropolitana de Lisboa, onde está o trabalho, onde está a cultura, onde está o lazer, e devia de haver um repensar da área metropolitana de Lisboa e não só da cidade de Lisboa, ou da cidade de Oeiras, ou da cidade do Barreiro. É preciso haver aqui uma lógica, não digo para sempre, mas parar um grupo de trabalho multidisciplinar para repensar a nossa área metropolitana de Lisboa para resolver essas questões que são de facto estruturais. E esse adiar dessas decisões é que está a fazer com que este problema seja cada vez maior. Certo. Quando coloca em cima da mesa os programas Mais Habitação, que foi o ponto de lança do anterior governo para esta área da habitação e do mercado residencial, e por outro lado o programa Construir Portugal, qual é que acha que tem ideias mais meritórias para resolver o problema de acesso à habitação em Portugal? Volto ao ponto que nós temos que... Não são as medidas de curto prazo, nem generalistas, que vão resolver o problema. Há uma necessidade, e eu compreendo essa necessidade do poder político, de tentar chegar ao maior número de pessoas possível, porque isso é natural, faz sentido, mas não resolve o problema que temos. Portanto, ambos os programas falham neste ponto, que se concentram muito no curto prazo, se concentram bastante naquilo que é medidas muito generalistas e não há essa vontade de tomar decisões que só terão um impacto a médio e longo prazo. E aqui as duas têm esse ponto. No caso da nova política de habitação, temos questões como já se toca na digitalização, no apoio à inovação no processo de construção e de licenciamento. Temos o IVA a 6%, que é uma medida controversa, mas é de facto importante. E é fácil de explicar porque nós temos muitos projetos imobiliários que não são viáveis para a classe média. O que está a empurrar muitos construtores e promotores para segmentos superiores. Por causa do IVA? Com o IVA a 6% isso pode acontecer mais? Com o IVA a 6% nós conseguimos bloquear vários projetos, sobretudo nas cidades mais periféricas e nas cidades secundárias, para chegar a um nível de preço que é assumível pela classe média. Então estou a depreender que, na sua opinião, este programa que está em curso, Construir Portugal, deste governo, tem um bocadinho mais de efeito, ou pode ter um efeito mais positivo do que teve o Mais Habitação. Eu diria que é preciso mais ambição e, sobretudo, mais coragem naquilo que são as decisões que é preciso tomar. Em quê? Dê um exemplo. Há aqui uma parte que nós compreendemos o desafio que tem a ver com o poder local. E os procedimentos do poder local que condicionam as emissões das licenças de construção e de habitação e o planeamento do município, que é de facto um poder que tem estado reservado às autarquias. Mas nós estamos num momento em que a nossa cidade de Lisboa e a nossa área metropolitana de Lisboa, como a do Porto, mudou de escala. Nós já não competimos em Portugal. Lisboa não compete em Portugal. Lisboa compete com as principais áreas metropolitanas da Europa e temos que ser competitivos a nível europeu. E esse é um ponto fundamental, olhar para a área metropolitana de Lisboa não à escala do município, mas à escala metropolitana, para haver de facto um repensar do desenho e daquilo que é o planeamento urbano, que inclui a mobilidade urbana, os equipamentos públicos, a habitação, o pensar a cidade, não na lógica da autarquia, mas de toda a área metropolitana. Isso é um ponto para nós fundamental. O segundo ponto tem a ver, e também aqui difícil, que são os códigos de construção, ou seja, as regras para construir em Portugal. O que é que se constrói, como é que se constrói, e a tecnologia evoluiu tanto nos últimos anos. Aquilo são as técnicas de construção, a industrialização da construção, o design, o planeamento, o desenho técnico, que nós hoje temos uns códigos de construção que estão desajustados desta realidade e também daquilo que são as necessidades e o estilo de vida dos portugueses e dos jovens portugueses. Portanto,
enquanto não mudarmos as regras de construção que definem quais são os tamanhos mínimos de cada divisão, quais são as áreas mínimas da casa, como é que se deve construir, quais são os critérios técnicos de construção, estamos a fazer, ou temos regras que de facto tornam muito difícil fazer casas hoje sustentáveis e com preços acessíveis para os portugueses. Houve o plano Simplex, já há uma coisa de 3 anos, agora este governo também vai avançar com mudanças importantes ao nível do licenciamento. Acha que está a caminhar-se no sentido correto? O licenciamento é sem dúvida um grande desafio, porque o tempo que se demora entre comprar um terreno, mesmo sendo urbano, e conseguir as suas licenças de construção e de habitação é excessivo. E isso tem custos, e esse custo reflete-se naturalmente em quem compra uma casa no final. Aqui há câmaras que de facto se destacam, estão a fazer um bom trabalho, há câmaras que souberam utilizar o Simplex para conseguir melhorar a sua eficiência. A Câmara Municipal do Porto é um bom exemplo de uma câmara que está a fazer um trabalho e um esforço para tornar mais ágil o processo de licenciamento. Contudo, este continua a ser um problema transversal a todas as autarquias e também por aquilo que é esse poder local, que é os vários procedimentos que permite que uma autarquia possa condicionar a evolução do desenvolvimento urbano das suas autarquias. Estamos a falar com o Ricardo Sousa, diretor-geral da Century 21, que dá uma entrevista à Rádio Observador, onde queremos perceber melhor a evolução recente do mercado imobiliário residencial em Portugal, bem como as perspectivas futuras, já lá vamos. Eu já percebi que o Ricardo não me quer dizer se acha que tem mais méritos, tem o Mais Habitação ou o Construir Portugal, mas eu queria perguntar-lhe o que é que falta tanto num como no outro programa. Qual é que é a medida que, se tivesse a oportunidade, iria aplicar e que não está nem num nem no outro? Dando aqui uma nota positiva a este novo governo, é verdade, também é um projeto que já vem de trás, que é as cidades do Tejo. Faz falta este tipo de projetos de macro-urbanismo que junte mais do que uma cidade ou que uma autarquia num projeto de uma visão a médio e longo prazo. E essa visão a médio e longo prazo é a mais importante, termos esses macro-projetos. Se olharmos para Madrid, uma das grandes vantagens que Madrid tem, aquilo que são as melhores práticas, primeiro eles têm a Comunidade de Madrid, não é? Que acaba por ser uma entidade com poder acima da autarquia, que lhes permite terem um planeamento mais a longo prazo, mas sobretudo acima das várias autarquias da região. E nós temos megaprojetos urbanísticos, o Castelhana Norte, o projeto também Sul, que inclui transportes, comboio de alta velocidade, serviços, lazer, habitação, porque isso de facto redesenha a cidade para aquilo que são as cidades. E o que é que falta então? O que é que falta então? Rever o planeamento urbano, mas numa escala metropolitana. É preciso rever o planeamento urbano. Não é tanto se até foi uma medida no passado da revisão de urbano versus o não urbano. Aqui é mais o que é que nós podemos construir, onde já é urbano e como é que podemos potenciar e optimizar o solo urbano na área metropolitana de Lisboa. Essa visão metropolitana é essencial. O segundo ponto, os códigos de construção, repito, que é essencial. Se queremos construir mais e mais depressa a preços mais acessíveis, é preciso olhar para esses códigos de construção. E são 2 exemplos simples, que são complexos na sua execução. Primeiro porque têm efeitos a médio e longo prazo, não têm um efeito de curto prazo e há uma pressão grande no poder político para dar uma resposta imediata, porque a opinião pública quer uma resposta imediata, mas de facto não há uma solução, nem um conjunto de soluções que resolvam o problema no curto prazo. Queria voltar um bocadinho atrás na nossa conversa. Há uma espécie de um paradoxo nesta discussão, porque por um lado quer-se aumentar a acessibilidade das casas, não é? Sobretudo por parte dos jovens. E isso passa, pelo menos na ideia de alguns partidos políticos, por baixar o preço das casas. No entanto, como dizia há pouco, temos um país em que mais de 3/4 das pessoas vivem em casas próprias, com ou sem hipoteca. Portanto, a minha pergunta é, a solução para o problema passa por reduzir, no fundo, o valor do ativo que as famílias têm, muitas vezes que têm na casa própria a sua principal poupança ou o seu principal investimento? De todo, isso seria uma má notícia para todos, para as famílias portuguesas, para Portugal. O problema não é a habitação, não é o nosso mercado imobiliário. Isso é muito importante que seja claro. Nós temos é que criar condições, para criar riqueza e para aquilo que é o rendimento e o valor do nosso trabalho e da nossa produtividade seja de facto valorizado. E aqui os jovens e o desemprego jovem que existe hoje, esse é um problema que tem que ser
debatido e temos que encontrar soluções para criar essas soluções. Por outro lado, a nível do financiamento, e como vimos, o que está de facto a condicionar esta taxa de esforço, é preciso também que a banca portuguesa e obviamente o regulador criem soluções de financiamento ajustadas a esta realidade, como já existem nos outros países, porque nós estamos a amortizar capital e juros desde o primeiro momento e pode haver fórmulas de financiamento com um pagamento final mais forte, amortização de só de juros no início, para que essa taxa de esforço na parte inicial do contrato seja menor e já poder acompanhar aquilo que é a oferta disponível do mercado e o custo de construir hoje em Portugal, porque fala-se muito que há um valor excessivo do imóvel, mas é o custo. Se nós olharmos para a construção nova e o preço da construção nova, é impossível construir mais barato. E é isso, por aí, a importância de ver os códigos de construção. Portanto, nós temos que olhar para a solução para criar condições para gerar riqueza, para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Porque a evolução que nós temos, mesmo comparado com os nossos vizinhos espanhóis, e se abandonarmos a cidade de Lisboa e olharmos para todo o território, nós estamos ainda muito longe de Espanha. A nível dos rendimentos líquidos disponíveis médios das famílias, nós comparamos com a Extremadura na cidade de Lisboa, nem sequer comparamos com Madrid, muito menos nem com Barcelona. Portanto, este, de facto, é um desafio que temos pela frente, que tem que ser abordado e criados, de facto, incentivos para que se possa construir mais e que aquilo que é uma promessa também adiada da habitação pública seja uma realidade. Porque se nós aumentarmos o nosso parque de habitação social, tira também muita pressão do mercado e, de facto, ajuda quem realmente precisa. Portanto, eu diria, nós precisamos de encontrar umas soluções a médio e longo prazo que protejam o património dos portugueses e que nos permita acompanhar os restantes países da União Europeia, não só naquilo que é o valor dos imóveis, mas também aquilo que é o rendimento disponível dos portugueses. Sim, referiu aí o setor bancário e uma possibilidade de uma forma que os bancos podiam ter, de alguma forma, atenuar o impacto, pelo menos inicial, do financiamento da habitação. Os bancos inicialmente mostraram algumas reticências em relação à garantia pública, pelo menos publicamente, mas hoje parece que reconhecem que está a ter um impacto e que os está a ajudar a aumentar a carteira de crédito. Qual é que é a sua percepção? Os bancos neste momento estão a querer dar crédito em condições vantajosas, com ou sem garantia? Estamos numa fase em que nós vamos tendo oscilações, não é? Em que a banca está com mais apetite ou menos. Nesta fase, como é que estamos? Nós temos um regulador que teve um papel muito interventivo com as suas medidas macroprudenciais e que permite-nos ter hoje um mercado de crédito bastante saudável e uma liquidez no mercado por parte da banca portuguesa que permite, de facto, financiar os portugueses, os jovens, em condições muito favoráveis. De facto, hoje, aceder a um crédito à habitação, se eu conseguir a casa, é uma vantagem comparado com há muito poucos anos atrás. Portanto, a banca tem capacidade de financiamento, tem um produto hoje bastante competitivo e há um mercado a funcionar em concorrência das diferentes instituições que hoje nos permite ter uma comparação produto taxa fixa, taxa variável, taxa mista nos diferentes bancos e escolher aquilo que melhor encaixa para mim. Portanto, a questão do financiamento por aí está resolvida. Falta, na nossa opinião, e aqui na lógica das macroprudenciais podia haver uma evolução, um exemplo claríssimo. Nós em Portugal somos um país de família. Vivemos próximo da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós. Há uma lógica desse núcleo familiar, mesmo agora com esta pressão que existe de nos afastarmos um pouco mais do centro, mantemos sempre um elo de ligação muito próximo. Isso é muito importante. Viu-se na pandemia, viu-se na última crise, que é o apoio familiar. E com regras bem definidas, porque hoje o que acontece é, se quero ajudar o meu filho a comprar uma casa, olho de facto, dou dinheiro de sinal para a casa, mas se eu quiser dar-me como fiador, o banco vê isso como um fator positivo na análise de scoring, mas não tem nenhum impacto na DSTI. Ou seja, a minha análise de DSTI, taxa de esforço, é exatamente a mesma. E aqui podia haver talvez uma reflexão, o que é que podia ser feito, obviamente com critérios, para não termos problemas que também tivemos no passado, que foi os pais a terem problemas com o incumprimento que os filhos tiveram. Mas neste momento, onde temos pais que têm as casas completamente pagas, temos o problema está na taxa de esforço, não está no risco do crédito.
aquilo que é hoje o volume de crédito aprovado versus o volume de casas compradas, este rácio é extremamente positivo e nunca tivemos como estamos neste momento. O que permitiria aqui se calhar, alguns ajustes para que a família pudesse ajudar com segurança aos seus filhos, e nós estamos a ver isso. Muitos dos jovens que estão a comprar, compram porque têm o apoio dos pais, que apoiam no sinal inicial, que dão um apoio porque, escutando a sua poupança ou estando no seu limite de taxa de esforço, têm um apoio depois naquilo que é o seu arranque da vida a dois, e é, infelizmente em Portugal, casa e viver é a dois porque sozinho é um luxo, não é? Mas a família é de facto um pilar crítico, e nós vimos isso no nosso dia-a-dia, que podia ser pelo menos uma reflexão a nível da banca, do regulador, como é que podemos permitir que este apoio continue a ser dado, mas de uma forma mais transparente e mais segura, tanto para os pais como para os filhos. É interessante referir o passado, não é? Na semana passada vimos alguns gestores bancários a pedir de alguma forma o regresso ao financiamento a 100%, não é? Superando o tal limite macroprudencial dos 90%, ou à volta disso, conforme as situações. Vimos o governador do Banco de Portugal a dizer que se calhar alguns bancos não aprenderam com os erros do passado. Esta discussão parece-lhe ajustada ou à luz do que estava agora a dizer? Nós na marca C321 somos uma marca muito transversal, ou seja, trabalhamos norte a sul do país, nas ilhas, temos um valor médio de transação atual a pouco acima dos 200 mil euros, ou seja, trabalhamos realmente com as famílias portuguesas, com os jovens portugueses, e nós estamos com uma LTV média abaixo dos 70%. Nós estamos com uma taxa de esforço média, uma DSTI, quando aprovamos os nossos créditos, abaixo dos 35%. Eu penso que esse esticar aos 100% pode ser interessante, mas não é essencial. Não diria que seja essencial para continuarmos a concretizar negócios, nem para que as pessoas acedam a uma habitação. Esse não é o problema. O problema continua a ser o rácio rendimento versus a prestação mensal. Aí é que está o ponto. E, aliás, se passarmos para 100%, maior é o financiamento, maior será a taxa de esforço mensal. Portanto, eu diria que os 100% não é de todo o fator crítico atualmente, e nós somos um bom exemplo naquilo que estamos a registrar nas nossas transações, que não precisamos de ir até aos 100%. Há pouco eu queria perguntar, deu um bocadinho já uma nota sobre isto, mas olhando para a frente, de forma sintética, qual é que considera que será a tendência nos preços das casas em Portugal, nos diferentes segmentos, numa ótica mais alargada, se é que é possível? Porque disse há pouco que nos próximos 6 meses não vê grande espaço para correções, mas numa ótica mais a olhar para a frente, como a mais longo prazo. De facto, é muito difícil atualmente fazermos uma projeção sobre os preços, porque há um desequilíbrio muito grande daquilo que é a oferta disponível e a procura que existe. Não é? De facto, uma procura muito forte. Estamos com um mercado de trabalho muito dinâmico e isso gera uma confiança enorme na população. Eu diria que o principal fator a termos em consideração olhar para 2026 vai ser esta evolução da taxa de desemprego, e se há concentração de desemprego em algum segmento da população, alguma parte da população, ou alguma região em particular. E aí vamos ter um impacto direto no mercado, primeiro no número de transações e, naturalmente, no valor dos imóveis. O segmento mais exposto é os imóveis usados, a segunda mão. O que é que existe atualmente? São imóveis usados a competir com imóveis novos. Como há pouca oferta de novo, o usado está a valorizar a um nível que seria de um imóvel novo. Portanto, vamos ver uma maior diferença entre imóveis novos e usados no médio prazo, e sobretudo com esta evolução, porque claramente o imóvel novo tem um valor que o imóvel usado não tem, e o particular, quem está a vender a sua casa, acaba por beneficiar desta escassez de imóvel novo, e o seu imóvel está a ser transacionado a um valor com um prémio que vai deixar de existir. Já há pouco falou sobre a comparação com os rendimentos líquidos dos portugueses, que colocam Portugal numa das piores posições entre as economias desenvolvidas. Os preços das casas em Portugal considera que estão em níveis sustentáveis ou há risco de uma bolha, sobretudo nos grandes centros urbanos? Todos os indicadores levam-nos a concluir que não, seja pelos rácios de financiamento existentes, a forma como foi feito o financiamento nos últimos anos, seja, todos os indicadores disponíveis pelo Banco de Portugal mostram, do lado daqueles que se financiaram para comprar casa, temos um mercado saudável. Por outro lado,
tendo os portugueses já a sua casa, a maioria, como já vimos, proprietários e a sua casa praticamente paga, o que houve foi uma valorização do seu património, e quando eu troco a minha casa, beneficio dessa valorização para comprar uma de valor superior, ou se houver um downgrade que os filhos saíram de casa. Dura quanto dura, não é? Pode haver uma inversão. Esse é o desafio, não é? Porque temos um mercado sustentado nesta rotação do imobiliário e não para a criação de facto de valor, e esse é o desafio. Havendo um abrandamento do número de transações, o impacto que irá ter no mercado. Uhum. As mudanças no regime dos residentes não habituais, que impacto é que estão a ter no mercado, nos diferentes segmentos? Alguma coisa? Nós precisamos de atrair e reter talento para Portugal, população, reter os nossos jovens, mas também atrair talento e pessoas para o país, em todo o território. As alterações que existiram tiveram impactos a curto prazo, sobretudo na credibilidade e na confiança no nosso país como destino. Contudo, vimos novas geografias a apostar em Portugal. Viu-se desde essa altura o crescimento exponencial do mercado norte-americano, que teve um crescimento incrível no número de transações, nas procuras que existem, e continuamos a verificar. O mercado francês, que estava muito associado ao programa de residentes não habituais, manteve-se estável, obviamente não com o vigor que tinha, mas manteve-se bastante estável, e vê-se outras geografias que começam a apostar no nosso país, não é? De que os ingleses que voltam a estar bastante ativos, o mercado alemão também está com uma dinâmica interessante, e outros como Itália, Polónia, começa a ter alguma dinâmica também em Portugal e na Península Ibérica no geral. Portanto, hoje Portugal é um destino não só pelos seus programas de captação, mas sobretudo para aquilo que representa como país. Naturalmente são programas, e continuam a existir outras alternativas, que são importantes, obviamente feitas de uma forma equilibrada e sobretudo aqui sim que beneficie todo o território. Estamos a falar com o Ricardo Sousa, diretor da Century 21, que nesta entrevista à Rádio Observador eu gostava de fazer aqui um último segmento da nossa conversa e falar sobre o facto de o Governo ter dado a entender que no final do ano ou no início do próximo irá legislar no sentido de haver uma maior regulação do setor, concretamente na atividade de mediação imobiliária. Que expectativas é que tem sobre esse pacote? É essencial, mas a questão não é legislar, é legislar para quem? E o que está aqui em causa hoje é a proteção do consumidor. E a mediação imobiliária, naturalmente nós não determinamos o preço das casas, nós fazemos consultoria e mediação, mas temos a obrigação de proteger quem está a comprar, proteger quem está a vender e não pôr numa situação ou expor a risco quem de facto precisa de ser protegido. Portanto, a legislação tem que acompanhar aquilo que foi a evolução do nosso setor. Nós passámos de um setor que era caracterizado por pequenas e microempresas, uma empresa com 2, 3 agentes comerciais, e neste momento temos um setor de grandes empresas de mediação imobiliária, com centenas de agentes imobiliários, e que eu gostava que, se eu estivesse hoje a comprar uma casa no mercado com o meu filho, gostava de uma resposta simples: quem é que me está a representar? Porque nós vimos milhares de pessoas no terreno a assessorar, a acompanhar pessoas no processo de compra e venda, e não sabemos realmente quem é essa pessoa, porque quem está neste momento registado e regulado em Portugal são as empresas e não são os agentes imobiliários. Isso era uma das alterações que espera ver lá. Essencial espera ver lá essa alteração. Ter um registro dos agentes com uma formação inicial e contínua, porque de facto a complexidade e aquilo que implica o processo de compra e venda de uma casa, precisamos de pessoas com competências técnicas e também com esta questão ética do que é o processo de comprar e vender uma casa. Porque é ética? Sente que há falta de ética neste setor? Este ponto é muito importante, porque quem é que o agente realmente representa? O proprietário ou o comprador? E porque é que isso não é transparente desde o primeiro momento que estamos no processo de aquisição da casa? Está em representação do proprietário, está em representação do proprietário. Está em representação do comprador, está em representação do comprador. Mas isto não existe, esta transparência hoje, como não existe hoje. Nós queremos saber quantos agentes imobiliários existem hoje em Portugal. Não há essa informação. E se são estas pessoas, estes profissionais, que de facto dão a cara, fazem a interação entre comprador e proprietário, essa informação devia ser mais transparente. Quantos é que são?
quais são as suas competências, quais são as regras para proteger, de facto, quem está no mercado. Portanto, a formação inicial e contínua parece-nos a nós fundamental, não para regular, não para ter mais burocracia, mas sobretudo para ter mais transparência e mais segurança para quem está a comprar e a vender. Porque hoje o nosso processo de compra começa num ecrã. Nós começamos o nosso processo de compra a olhar para um computador ou numa aplicação de um telemóvel, onde temos uma base de dados de informação que não há uma curadoria dessa informação, porque nós hoje contamos num portal imobiliário, não há regra, não é? É o faroeste. É a responsabilidade total de quem anuncia, se é particular, se não é particular, se está registado, se é uma empresa com alvará, se não é, agentes que publicam diretamente e eles não têm uma regulação, não têm uma regra para seguir. O arrendamento é assustador. Os anúncios e os falsos anúncios que existem. Mas o que são falsos anúncios? É pessoas que estão a publicitar um imóvel que nem sequer existe. Para tentar, de alguma forma, manipular o mercado restante. O mercado, gerar uma lead de um cliente, para burlas, não é? Que têm sido verificadas, sobretudo desses falsos anúncios no mercado de arrendamento. Como é que se pode resolver isso? Como é que se pode evitar que isso aconteça? O primeiro passo seria perceber a estrutura hoje do setor de mediação imobiliária. Nós temos de ter as empresas com os seus alvarás de mediação imobiliária, mas precisamos ter a outra linha, que é os agentes imobiliários também devidamente registados com a formação. Isso resolvemos a parte do mercado formal. Por outro lado, aquilo que são as plataformas digitais, de alguma forma, deviam ter um controle dos anúncios que são publicados. Como já hoje vimos em plataformas como o Airbnb ou o Booking, que têm que cumprir um conjunto de requisitos para publicitar os alojamentos locais. Penso que não seria descabido termos o mesmo num processo muito mais impactante, que é a compra, a venda e o arrendamento de longa duração, para haver pelo menos um escrutínio mínimo e uma transparência daquilo que é eu que estou a pesquisar, o que é que eu posso encontrar. Mas está à espera que esta alteração surja, então, no novo pacote que vai surgir nos próximos meses? Nós acreditamos que a parte de registro dos agentes tem que acontecer e vai acontecer com um processo de formação. Penso que também é importante uma maior transparência nos contratos de mediação, o que é que inclui, o que é que não inclui, quem é que estamos a representar. Penso que isso é expectável que venha, mas era importante que esse documento ou esse projeto de lei venha rapidamente a público para que possa ser debatido, possa ser comentado e possa ser um passo para uma profissionalização do setor imobiliário e da mediação imobiliária em Portugal. Muito obrigado. Esta foi a entrevista com Ricardo Sousa, diretor-geral da Century 21, uma das principais consultoras imobiliárias a operar em Portugal. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite.